saudar os irmãos com a doce e mansa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E com a alegria estar aqui nessa noite, nessa manhã. Geralmente no Brasil os cultos são à noite. Desculpa, meus irmãos. Dizer que é uma alegria estar aqui juntamente com o professor, doutor e pastor José de Sosmito. Deus abençoe. Tá? Agradeço muito pelo carinho, pela recepção, né? Tanto lá na lusófona como aqui. Uma bênção, e dizer que é uma alegria estar aqui juntamente com os irmãos, né? Falar o meu pai, que é pastor também, minha esposa, minha filha, ela também nos auxilia, ela também exerce também o ministério, e dizer que é uma alegria estar aqui com todos, né? Aqui tem esse livro que o professor Dr. José de Sosmino prefaciou, que é a História da Educação Teológica do Pentecostalismo Brasileiro. Esse livro, nós falamos sobre como a teologia se desenvolveu no Brasil. E no Brasil houve uma certa restrição contra a educação teológica. E, infelizmente, lá no Brasil, muitos demonizavam o conhecimento. E o doutor me comentou aqui que no Portugal aconteceu o mesmo, destacado no prefácio. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre a história da educação teológica, não apenas no Brasil, mas num panorama que refletiu em muitos lugares, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Esse não é um livro de estudo bíblico. Ele é um livro de história da igreja, mas é um livro muito interessante. Os outros dois livros que me acompanham também é O Espírito Santo, a Pessoa e a Obra. Esse já é um livro mais bíblico. Nesse eu trabalho sobre os dons do Espírito, fruto do Espírito, eu falo sobre a obra do Espírito Santo, sobre os símbolos do Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, que muitos confundem como se fosse uma força ativa, mas na verdade ele é uma pessoa. Então é um livro muito interessante. E este último aqui, o Diaconia Cristã. Nesta obra eu falo sobre a vocação do ministério, que todos temos uma vocação e um chamado, porque a palavra diácono no grego é doulos é garçom e servo. Todos somos garçons e servos da obra de Deus, porque a exercemos em amor. Amém, irmãos? Então, caso os irmãos queiram conhecer, estamos lá no final do culto com essas obras, tá? Convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 37. Novamente manifestar a minha alegria de estar aqui com os pastores. Muito obrigado pelo convite. Lucas 10, 25 ao 37. A parábola do samaritano. É um texto muito interessante, porque ele fala sobre uma parábola. E sabemos que na Bíblia toda parábola tem uma verdade moral. Por que Jesus Cristo contava muitas parábolas? Porque os judeus gostavam de charadas. E era uma forma de fazer-nos pensar. Era um exercício de pensar e refletir a fé sobre situações práticas do dia a dia. Está lá escrito então. Certa vez um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei, como tu a interpretas? E ele replicou: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e com a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe respondeu assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugindo, abandonaram quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de longe. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se e enfaixou, enfaixando-se-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele.
No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, se alguma despesa tiveres a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei, que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: vai e procede de maneira semelhante. Também, só rapidamente complementar, vim a Portugal fazer doutoramento em Sociologia. O pastor já colocou. Agradeço muito também pela recepção sempre carinhosa, temos sempre conversados pelo Facebook, temos recebido muitas orientações do pastor, agradeço. E lá no Brasil faço parte da Mais de Cristo, que tem como pastor o pastor Júnior Batista. Então quem for ao Brasil, a Florianópolis, é bem-vindo lá na Mais de Cristo. Amém, meus irmãos? Mas o que gira esta parábola do samaritano? Por que Jesus a conta? Primeiro que observamos uma pergunta feita por um advogado da lei. Certa vez um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Pois ele estava colocando Jesus à prova. Se Jesus respondesse de uma forma, ele seria acusado, de outra ele também seria. Jesus, com muita sabedoria, conta uma parábola. Por quê? Porque havia desde o Antigo Testamento a questão de que os judeus não se misturavam com os estrangeiros. E então havia a discussão: quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola. E olha que interessante, o que Jesus lhe propôs. O que está escrito na lei? Como tu a interpretas? Jesus devolveu a pergunta: como tu a interpretas? Jesus dialogou com ele. Ele veio colocar Jesus à prova. Jesus devolve para ele: o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? Aí ele cita o Shema judaico, que é o resumo da lei dos profetas: amarás ao Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Havia no Antigo Testamento os 613 preceitos, que era a chamada lei moral, que era de moralidade. Eram as moralidades do Antigo Testamento, do livro de Levítico, que expunham a santidade. E os rabinos reinterpretavam por meio da Talmud os 613 preceitos da lei judaica, mas que foram resumidos em 2: ama ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. No entanto, entre os judeus havia uma discussão: quem é o meu próximo? Por quê? Para um fariseu, o próximo era só quem fosse fariseu. Quem eram os fariseus? Eram aqueles que faziam parte de um partido religioso muito legalista, cheio de regras, que seguiam muitos ritualísticos, ou seja, extremamente legalistas, que sempre julgavam aqueles que não fossem fariseus. Haviam os saduceus, que era o partido do templo, que teve início em Saducos, ou seja, era o partido dos sumos sacerdotes. Esse partido já era mais liberal em questões teológicas, na questão, por exemplo, de vida pós-morte, em alguns aspectos, por exemplo, sobre anjos, em alguns aspectos dito de espiritualidade, eles não tinham o mesmo entendimento dos fariseus, que eram mais legalistas e seguiam a lei de Moisés à risca. Já os saduceus tinham alguma outra interpretação acerca de alguns pontos. Era o partido do templo. Já os fariseus eram mais conservadores. Então observamos que aí havia só entre esses 2 partidos havia essa discussão de quem é o meu próximo. Aí havia também todo o julgamento em cima daquele que não fosse judeu. Quem não fosse judeu não era considerado próximo, sem sombra de dúvida, muito menos o samaritano. Meu Deus, considerar um samaritano próximo? Havia uma rivalidade muito grande entre judeus e samaritanos, desde os tempos do Reino do Norte e do Reino do Sul. O Reino do Norte tinha como capital Samaria, o Reino do Sul tinha como capital Jerusalém. Para um judeu comum, um samaritano era portador de uma religião misturada, de uma religião que professava o sincretismo, uma série
uma espécie de uma religião que apresenta alguns aspectos místicos e uma certa mistura religiosa. Então havia do judeu um olhar um tanto quanto preconceituoso para com o samaritano, um olhar de julgamento, um olhar que apontava e dizia: os samaritanos não são dignos de salvação, os samaritanos não têm o mesmo entendimento que nós. Por exemplo, os samaritanos, eles adoravam a Deus no Monte Gerizim, os judeus no templo. Uma criança desde pequena, desde teira idade, já tinha o entendimento que não deveria gostar de samaritanos e nem andar com samaritanos. Então havia uma rivalidade muito grande e milenar. Era uma rivalidade que a vida em Jerusalém girava também em torno dessa rivalidade. Mas Jesus Cristo, sabendo disso, olha que interessante, este homem quis se justificar diante de Jesus. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou Jesus: mas quem é o meu próximo? Olha esse questionamento: quem é o meu próximo? Sabe por que desse questionamento? Porque ele sabia que se Jesus respondesse que o próximo fosse alguém de fora do judaísmo, Jesus seria acusado. Ele tentou pegar Jesus em dois aspectos. Aqui ele quis se justificar. No primeiro ele quis pôr Jesus à prova. Mas nessa justificativa dele, logicamente ele quis saber a opinião de Jesus. Para Jesus, quem era o próximo? E essa pergunta é muito atual. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? O meu próximo não é aquela pessoa que eu encontro pelos caminhos da vida, mas é aquele em cujo caminho eu me coloco. Meu próximo não é só aquela pessoa que anda ao meu lado, mas o meu próximo é aquele que Deus me dá a oportunidade de ajudar e ser portador de bênçãos na vida dessa pessoa. Então, observando, Jesus Cristo, já que ele questionou, ele insistiu a se justificar, ele questionou Jesus e perguntou quem é o meu próximo. Agora vamos para o sermão. Essa é a parte histórica. Agora vamos para o sermão, onde Jesus conta essa parábola para responder ao mestre da lei. E Jesus Cristo usa de uma charada, porque os judeus gostavam, muito obrigado, os judeus gostavam muito desse tipo de charada. Aí Jesus apresenta três personagens: o sacerdote, o levita e o samaritano. E se você for ler aqui no versículo 30, está escrito assim: diante de que Jesus lhe respondeu assim, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair na mão de alguns assaltantes, os quais depois lhe roubarem tudo e o espancarem, fugindo, abandonando-o quase morto. Ou seja, ele foi abandonado semi-morto. Esse homem saiu de onde? De Jerusalém. Ele saiu de um local onde girava a vida religiosa para Jericó, cidade que foi dada de herança aos levitas. O que era Jericó? Era uma cidade histórica. O que era Jerusalém? O centro da vida religiosa. E aqui nós temos dois personagens: um sacerdote e um levita, e um samaritano, um terceiro personagem. Aí observamos que esse homem sai de Jerusalém para Jericó, e o texto diz que ele desce. Por que desce? Porque Jerusalém está 1000 metros acima de Jericó, está a 28 quilômetros de Jericó. Por meio de qual estrada? Da Via Sangrenta. E a Via Sangrenta, meus irmãos, se ela tem esse nome, é porque não é um local muito interessante, é um local muito violento. A Via Sangrenta era um local de constantes assaltos. Aí sai o homem de Jerusalém para Jericó, a fim de andar 28 quilômetros. Entretanto, tem o seu trajeto interrompido. Por que ele tem o seu trajeto interrompido? Porque ele caiu na mão de salteadores que o roubaram e o espancaram e o deixaram semi-morto. Aí passa três personagens: o sacerdote, o levita e o samaritano. O sacerdote e o levita representam a religião.
Muitas vezes a religião passa de largo pelo sofrimento da sociedade. A sociedade está clamando, e às vezes a religião. E quando nós lemos sacerdote e levita, nos tempos de hoje não se alude aos ministros, se alude a mim e a você. A mim e a você. Porque eu e você, 1 Epístola de Pedro 2, versículo 9, está escrito: somos sacerdotes, que exercemos o sacerdócio universal dos cristãos. Que vós sois sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. Ou seja, eu e você somos ministros do Senhor no aspecto de servir, pois a palavra ministério significa servir. Então nós estamos aqui para servir a comunidade. E o mesmo braço que levantamos para adorar a Deus tem que ser a mesma mão que estendemos em favor do nosso próximo. Devemos ser construtores de pontes como os japoneses e não de muralhas como os chineses. Infelizmente, em nome da religião, muitas guerras foram travadas. Em nome da religião, muitas pessoas hoje estão afastadas de Deus. Em nome da religião. E o Dr. José Brisovino, que é coordenador do mestrado de Ciência das Religiões, sabe muito melhor do que eu esse contexto. Estudarmos a história das religiões, não estou falando do cristianismo, a história de todas as religiões. Há muita exclusão no aspecto de que muitas pessoas foram excluídas ao longo dos séculos. E às vezes eu e você também nos sentimos de largo. Também nos sentimos de largo aonde? Não apenas no contexto religioso, mas no contexto do dia a dia. No contexto do dia a dia, eu e você também nos sentimos de largo. O que passar de largo representa? Demonstra indiferença, não prestar atenção à dor dos outros. Na maioria das vezes não fazemos por mal, somos seres humanos. Sabemos que hoje vivemos um tempo conhecido por pós-modernismo. E uma das bandeiras do pós-modernismo é o isolacionismo. As pessoas querem se isolar. Elas não querem mais ter partilha e comunhão. É muito raro hoje, em igrejas, num domingo pela manhã, ter um público grande como esse. Está difícil isso. Porque as pessoas já não querem nem muito vir à igreja. Muitos não querem mais ter comunhão com ninguém. Agora até um grupo de pessoas hoje que querem servir a Deus só em casa, que são conhecidos lá no Brasil, não sei como são conhecidos em Portugal, como desigrejados. É um grupo que não quer de jeito nenhum servir em igrejas, mas só quer servir em casa. Cada um tem os seus motivos, não estou os acusando de nada, mas precisamos do viver comunitário, precisamos da comunidade, não somos ilha. Precisamos entender que não somos e nunca seremos ilha, pois jamais viveremos sozinhos. Precisamos uns dos outros. O Evangelho é comunhão. Então, às vezes, a religião passa de largo. Às vezes eu e você passamos de largo pelos outros. Sabe por quê? Porque nós precisamos aprender a ouvir, e não apenas a ouvir, mas mais do que ouvir, a escutar. O que é ouvir uma pessoa? Por exemplo, aquele senhor que está do meu lado direito, senhor, eu posso ouvir de longe que o senhor está conversando com essa senhora. Só estou ouvindo, mas não sei o que vocês estão falando. Um sussurro. Agora, se eu me aproximar, eu estou escutando. E se eu me colocar no lugar de vocês, eu estou auscultando. O que é auscultar? É empatia. Me colocar no lugar do outro. Ou seja, a comunhão e a unidade. A marca da igreja primitiva sempre foi a comunhão, a koinonia. A koinonia era a marca da igreja do primeiro século. Atos 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, no Salmo 133, verso 1, fala sobre quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E essa união, ela se pratica no dia a dia. Se eu ver que alguém está passando por um momento de dor e de aflição, me colocar no lugar dessa pessoa. E se essa pessoa não for cristã? Irmão, eu e você somos portadores do amor de Deus. E um abraço curto. Eu e você hoje somos portadores da graça. E uma palavra amiga pura traz consolo, só quem consola é Deus.
mas eu e você somos portadores da graça. E essa pessoa se sente consolada. Religiosidade não significa bondade. Como cristãos, devemos diariamente, em nosso caminhar diário, buscarmos nos tornar mais parecidos com Jesus e sermos econômicos nas palavras, mas abundantes no amor. Amém. Às vezes vemos alguém que pensa diferente de nós. Irmãos, o que nos une é maior do que o que nos divide. O que nos une é Cristo. E se essa pessoa não conhecer a Cristo, ore por ela, ajude ela. Seja você o portador do amor de Deus, para que essa vida se sinta acolhida, se sinta amada. Como se fala aqui em Portugal, a partilha, né, pastor? Partilhar. No Brasil se fala compartilhar. Questões culturais, né? Questões linguísticas e culturais. Ou seja, que possamos compartilhar o amor de Deus que inundou o nosso coração com o nosso semelhante. O amor é a base que legitima a nossa espiritualidade. O amor é a carteira de identidade do cristão. A palavra servir no grego é doulos. Doulos tem conotação de garçom. E você somos garçons da comunidade em que estamos inseridos, portadores da graça de Deus. Pois, quando alguém olha para mim, para você, tem que ver Cristo na nossa vida. Certa vez, Filipe perguntou a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu: estou há tanto tempo convosco que não tem visto, quem vê a mim é o Pai. Quem vê a cada um de nós tem que ver o amor de Deus. Quem vê a cada um de nós tem que ver Jesus. Vivemos em uma sociedade líquida. Segundo Bauman, né? O Bauman fala sobre isso, sociólogo, morreu acho que ano passado, se não me engano, onde os fundamentos da sociedade sólida estão rapidamente sendo substituídos pelo imediatismo. Você já pegou o refrigerante e virou a garrafinha? Você vai ver que é líquido, e o líquido desce muito rápido, não é sólido. Ou seja, o que é líquido se dilui rápido, o que é sólido permanece. A sociedade hoje está desgastada nas relações humanas, pois o isolacionismo tomou conta. No pós-modernismo, você olha para o outro e pensa e vê nele alguém que não vai somar na sua vida. No Evangelho de Jesus Cristo, ao contrário. No Evangelho de Jesus Cristo, você olha para o outro e diz assim: eu tenho que servir a Ele. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Está lá escrito em Filipenses: considera o outro superior a ti mesmo. Ou seja, eu e você temos que sempre ser portadores dessa graça e desse amor de Deus. O fruto do Espírito são expressões do caráter de Cristo em nossas vidas. Mas infelizmente hoje as pessoas conversam pouco e não têm tempo umas para as outras, sendo este o retrato de nossa sociedade imediatista e relativista. Hoje vivemos a cultura do fast food, cultura da comida rápida. Até nas relações humanas acontece o mesmo. Por exemplo, as redes sociais, elas são importantes. Dou graças a Deus pelas redes sociais. Conheço pessoas muito abençoadas, como conheci o senhor através das redes sociais, e muitos amigos conheci pelas redes sociais, e é maravilhoso, sem sombra de dúvida. Mas tem pessoas que ficam o dia inteiro nisso aqui e se esquecem da própria família. Em muitas casas, no almoço, as pessoas já não almoçam juntos mais por causa disso aqui. Não vou dizer que eu já não tenha feito isso. Não, já fiz isso também. Sabe por quê? É como já dizia Nietzsche: eu e você somos humanos demasiadamente humanos. A nossa humanidade é que é um espaço para Deus glorificar a sua presença em nossas vidas. Porque eu e você somos humanos. Se eu e você quisermos sermos muitos super-homens, não servimos para aquilo. Porque eu e você aqui estamos com a nossa humanidade cheia de falhas, cheios de dificuldades. Mas estamos aqui, certamente, para que o poder do Senhor se manifeste em nossas vidas através do amor. Amém. Através do amor. Versículo 33. O versículo 33 é a prova de como o amor faz a diferença em qualquer situação. Mas um samaritano, o levita era aquele que portava a água, a madeira, o auxiliar. O sacerdote era um homem muito importante na religião. Já
Samaritano? Quem era o samaritano? Não era nada. Não era nada diante do judeu. O samaritano para o judeu era a escória. O samaritano para o judeu é aquele que todos olhavam e diziam: esse não tem valor nenhum. Irmãos, às vezes nós olhamos uma pessoa numa praça e dizemos que não tem valor nenhum, e essa pessoa tem valor para Deus. Porque todos temos valor para Deus. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Precisamos sempre fazer o bem. Os samaritanos sofriam muita rejeição. Muita rejeição. Mas é interessante, o samaritano foi o portador do bem. Naquele momento, o samaritano foi o portador do Evangelho. Sem ele saber. Foi o portador do Evangelho. Por isso, meus irmãos, que às vezes nós olhamos pessoas e dizemos, por exemplo, aquele agnóstico. Você não sabe como é que é o relacionamento dele com Deus. É claro que conhecemos a palavra, salvação é por Jesus, porque está aqui, cumprimos e conhecemos, mas só Deus sabe o que vai no íntimo de uma pessoa, lá no íntimo, no âmago do coração de uma pessoa. Não estou aqui de modo nenhum, pastor, pregando universalismo, não é isso, mas só que no íntimo da pessoa, às vezes nós não conhecemos a pessoa e a julgamos, e às vezes ela já está lá na sua casa buscando a Deus. A espiritualidade que Cristo transmite aos que o aceitam produz amor, misericórdia e compaixão. Muitas vezes julgamos as pessoas e não a compreendemos. Por exemplo, se eu e você vemos alguma situação que fazem parte do nosso cotidiano diário, seja de igreja, de família, de escola, de emprego, enfim, situações do dia a dia. Porque o samaritano viu um homem semi-morto e moveu-se de íntima compaixão. Um homem que possivelmente, com certeza, era um judeu. Então, saiu de Jerusalém, acredito que era um judeu. O samaritano poderia ter pensado, é um judeu, não vou me mover de íntima compaixão por ele. Às vezes, eu e você vemos muitas situações do dia a dia e julgamos as pessoas. E somos rápidos para julgar, mas devemos ser rápidos para amar. Sempre que eu e você precisamos dar uma opinião ou se posicionar em algum assunto, pense e repense o que Cristo faria em seu lugar. Pense e repense o que Cristo faria em seu lugar. Lembram do travesseiro? Se eu e você furarmos um travesseiro, ele tem muitas penas. E se eu e você pegarmos essas penas e jogarmos para o ar, nós não recuperamos mais. Você recupera? Assim a palavra dita fora do seu tempo pode destruir uma vida e você não recupera mais. Então, quando eu e você ficamos em alguma situação, às vezes de algum irmão em Cristo, de alguém no trabalho, de algum amigo, de algum colega, pense bem antes de julgar e sempre haja com o amor de Cristo e pense o que Jesus faria no meu lugar. Como cristãos, devemos procurar sempre viver à altura do amor de Cristo, tendo um coração sempre voltado para ajudar as pessoas e para o compartilhamento da fé. Já dizia Francisco de Assis: evangelize, evangelize, evangelize. Em último caso, diga alguma coisa. E aí nós pensamos assim, como era o contexto da igreja do primeiro século? Porque Jesus conta uma parábola dentro de um contexto de igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século era uma perseguição terrível. O Império Romano era chamado de o Império da Morte. Mas os primeiros cristãos, como que eles sobreviveram e conseguiram passar por essas perseguições? Através de uma convicção muito profunda, de um tesouro insondável que eles tinham no coração e que eu e você também temos, que é a presença do Senhor. Amém. E essa presença do Senhor nos faz amar mais as pessoas. Amém. Olhar com olhar de amor e não de julgamento. Sabemos que em determinadas situações, eu e você agimos como sacerdote e o levita, mas não basta estar na igreja, é preciso ser igreja.
E eu e você somos igreja quando nos colocamos no lugar do outro. Infelizmente, a rapidez da vida nos torna insensíveis diante das necessidades do outro. Irmãos, eu falo por mim. Quantas vezes eu olhei para o outro e eu não me coloquei no lugar dele? Quantas vezes eu olhei para o outro e não ajudei? Isso é humano. Mas mesmo assim, Deus tem misericórdia de nós e Ele nos trata segundo o seu amor. Às vezes, estamos sem força para ajudar o nosso semelhante. Porque você olha o sacerdote levita passando de lado, muitas vezes eu e você passamos de lado, estamos sem força. Não temos força para ajudar ninguém. Estamos sem força, isso é normal. Isso faz parte do nosso dia a dia cristão, do day by day da fé. Mas existe o suficiente em Deus para nos suprir de alegria. Porque a nossa suficiência está em Cristo. É em Cristo que somos suficientes. No versículos 34 e 35 está escrito assim. Irmãos, o meu jeito de ministrar é estudo bíblico, tá? Então eu gosto muito de ler a Bíblia. Então aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida, colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu os 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se algumas despesas tiveres a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Interessante que essa passagem nos ensina comunhão, amor, tolerância e empatia. O que é o relacionamento interpessoal? É quando eu me relaciono bem com os outros. O que é o intrapessoal? É quando eu me relaciono bem comigo mesmo. Eu preciso me relacionar bem comigo mesmo, mas eu também tenho que me relacionar bem com o meu próximo. Precisamos, como eu falei anteriormente, não apenas ouvir as pessoas, mas se colocar no lugar delas. Se alguém pedir um aconselhamento para você no seu dia a dia, lá no seu trabalho. Às vezes essa pessoa não conhece a fé, precisa de um aconselhamento. Muitas das vezes é natural nós fazermos assim. Às vezes quando é um irmão que está começando na fé, vai orar, irmão. Não, irmão, podemos falar essa frase, mas o certo é: irmãos, vamos ler a Bíblia, quer um aconselhamento? Estou aqui para te ajudar, sou um portador do amor de Deus. Quando eu e você ouvimos algo, como eu falei anteriormente, devemos sempre pensar: como devo agir? Vai promover edificação? Comentar isso com outra pessoa? Já que o samaritano foi lá e atou as feridas, às vezes tem muitas pessoas que Deus coloca próximas de nós que estão com feridas, e nós temos que ajudar essas pessoas. Nós temos que ajudar como? Não julgando, mas entendendo, porque a mão de Deus, que é uma linguagem figurada, nós chamamos isso de um antropomorfismo, mas a mão de Deus está estendida no seu amor e nunca incomoda. Embora Deus é Espírito, tá, irmãos? Isso é só uma linguagem figurada. Eu e você somos o sal da terra e a luz do mundo. Sendo assim, devemos sempre agir em amor para o nosso semelhante. Nunca você é tão grande quando você se coloca no lugar do outro, como portador de bênção na vida de uma outra pessoa. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a humildade é a beleza da santidade. Quando eu entendo a dor do outro, o sofrimento do outro, quando eu entendo a outra pessoa, eu estou agindo como Jesus agiu. Eu estou sendo portador da graça de Deus. Sabe por quê? Porque eu e você, de cada 100 pessoas, 99 vão analisar a nossa vida, só uma vai ver a vida. Então, meus irmãos, o samaritano, ele era odiado pelos judeus, mas ele colocou o amor acima de tudo. Quando nos aproximamos do sofrimento alheio, somos embaixadores e promotores do reino de Deus. Romanos 14, versículo 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Eu e você temos uma paz insondável.
A paz que excede a todo entendimento não significa que nós não possamos passar e não passamos por tribulações. O triunfalismo ensina que o cristão não vai passar por tribulações, mas o Evangelho ensina que o cristão passa por tribulações. Mas em Romanos 8, versículo 18 está escrito que a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Ou seja, eu e você temos um tesouro insondável em nossos corações, a presença de Deus. No entanto, muitas vezes estamos sem força para ajudar as pessoas, e isso faz parte da nossa caminhada. Muitas vezes estamos passando por momentos de aflições e lutas. Estamos às vezes ali como aquele judeu sem forças. Aquele judeu estava sem forças, semi-morto. Muitas vezes eu e você estamos sem forças. Entretanto, devemos ressignificar os nossos valores, pois existe em Cristo o suficiente para nos suprir de alegria nas piores circunstâncias. Não existe buraco mais fundo que o Evangelho não seja mais profundo. Não existe buraco mais fundo que o Evangelho não seja mais profundo. E como já dizia Nietzsche, não olhe para o buraco, senão o buraco pode olhar para você. Olhe para Jesus. Mesmo que você esteja passando por uma situação de aflição, o amor de Deus estará ali presente. Deus sempre coloca um samaritano no nosso caminho. Eu e você podemos agir como samaritano, ou eu e você podemos ser alvos desse amor, desse samaritano. Porque Deus sempre coloca um samaritano em nosso caminho. E Deus sempre usa eu e você como um samaritano para ajudar as pessoas. Versículos 36 e 37, o vinho e o óleo eram de uso medicinal. Era a medicina da época. Ela era uma medicina mais rústica, não era sofisticada como nos dias atuais, mas era uma medicina que para a época era muito importante. Mas mais do que a medicina, que foi muito importante sem sombra de dúvidas, mas foi a atitude do amor. Quantas almas, quantas pessoas estão gritando por uma palavra de amor minha e sua, lá no nosso trabalho, no nosso dia a dia, não apenas aqui no contexto de igreja, uma pessoa chega, graças a Deus a igreja é bem pastoreada, tem pastores obreiros, e tem irmãos que eu vejo que são anciões, maduros, irmãos que têm tempo de fé, com certeza estão aqui para ajudar. Mas muitas vezes lá no seu trabalho tem alguém que precisa de uma palavra amiga sua. O amor de Deus está aqui presente nesta manhã, e a presença de Deus nos ajuda a ressignificar diariamente os nossos valores. Diariamente precisamos nos ressignificar em Cristo Jesus. O samaritano, mesmo com as suas limitações, foi um promotor do amor de Deus naquela situação. Jesus muda os nossos paradigmas e nos ensina a ressignificar os nossos valores. Você pode observar, o levita e o sacerdote, eles representavam o legalismo. O que o legalismo faz? Julga. Como em muitas épocas o cristianismo sempre julgou. Julgou. Nos tempos da igreja primitiva, os cristãos eram muito julgados pelos romanos. Sofreram isso na pele. Os cristãos eram chamados de a seita do caminho, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Os cristãos foram apelidados de cristãos em Antioquia, porque isso significava o quê? Um apelido jacoso. Não era algo bonito ser cristão. Mas os cristãos, mesmo nas adversidades e nas perseguições terríveis do Império Romano, um cristão ajudava o outro. Um cristão contribuía com o outro em comunhão e unidade. Havia entre eles, claro, partidarismos, havia entre eles opiniões difusas, havia entre eles também várias situações, por isso das epístolas e das cartas, que Paulo corrige. Mas havia entre eles o Espírito da comunhão, que é o Espírito Santo. E é o que há no dia de hoje, para mim e para você, o Espírito Santo. Aí eu e você podemos olhar para o outro irmão e dizer assim, mas eu não gosto do jeito daquele irmão. Irmão, ame. Mas eu não gosto daquela pessoa do meu trabalho. Ame. Sabe por quê? Porque amar não é uma escolha. Não é uma escolha. Amar é uma atitude. Amar é uma atitude. Às vezes é difícil amar. Ninguém escolhe amar. Como a senhora falou aqui no cântico, Ele nos amou primeiro.
Não foi nós que escolhemos o amar, Ele nos amou primeiro. Sabe por que Ele nos amou primeiro? Para que você possamos amar as pessoas, tolerar as pessoas. Seguir a Jesus me ensina a amar mais e a julgar menos. Seguir a Jesus me ensina a ser econômico nas palavras e mais abundante no amor. Seguir a Jesus me ensina a buscar uma espiritualidade centrada no nós e não apenas no eu. E para concluir, quando o grande desafio da igreja não é se tornar divina, mais humana, pois quanto mais humana ela se torna, mais divina ela ficará. E temos Cristo como nosso grande paradigma. Infelizmente, em muitas igrejas, que eu sei que não é aqui, nem a nossa no Brasil, se fala muito de misticismo, só em céu, só em céu, só em céu, só em céu e só em céu. Não que não possamos pregar o céu e falar sobre ele, isso é bênção, mas a verdadeira espiritualidade se manifesta nas relações humanas, pois a bênção apostólica é o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo, ou seja, o Espírito da comunhão é o Espírito Santo, ele que gera a promoção do amor, e eu e você nos tornamos embaixadores do reino de Deus por meio dessas práticas diárias. Muito obrigado, Dr. José, nos ouvindo pela oportunidade, que Deus abençoe a todos.